um se encontrando com o outro e cada um numa sequência de especialidades. Mas o que chamou mais atenção é uma bióloga que diz que existe no mundo 35 trilhões de espécies e que só nós conhecemos 1 milhão. Aí eu fiquei espantado, quer dizer, ela está falando mais das linhas de micróbios, bactérias, vírus, as chamadas arcádias e coisas assim, que é a árvore da vida. Mas olha só que mundo desconhecido que a gente está, hein, Rogério e Beatriz? 35 trilhões de espécies é a perspectiva de existência no mundo hoje. Não, e nós conhecemos 1 milhão só. E o ser humano se acha, né? E ainda se acha aí. Tendo papel higiênico, então, Está resolvido o problema. O Maia, tu não acha... Desculpa falar, Beba, desculpa. Não, pode falar. Tu não achas que... de uma maneira talvez um pouco reducionista e simplista, que a questão humana hoje, ela passa pela questão narcísica, que o ponto fundamental é essa questão narcísica. A gente vê gente assim como, não quero ser, como é que é, não me veio a palavra, mas, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro, é aparente essa questão narcísica, né? Então, assim, e definindo os rumos de um... Eu diria assim, que eu acho que até não teriam poder de definir a questão da humanidade, mas estão atrapalhando bastante, vamos assim dizer, né? Tu achas que... Fala. Não, eu acho que tu tem razão, porque eu e a Beatriz estavam falando antes que o poder dá uma condição em que eu mudo completamente a linha ético-moral, porque o poder maior, o poder quase que absoluto que eu posso ter naquele momento, simplesmente distorce toda a minha estrutura ético-moral. Então eu uso isso de forma narcísica, achando que o encaminhamento que eu tenho na minha cabeça em relação à própria humanidade, ou o curso da evolução da humanidade, é um vislumbre meu único, assim, é quase como se eu fosse iluminado por Deus. O poder é tão grande que eu estou em contato direto com Deus. Se distancia. Isso é famoso até no Freud, né, que tem o doutor aquele que ele era Deus, né? Uma paranoia fantástica em que tudo se baseia na minha ligação com algo fantasticamente poderoso e que eu devo levar a humanidade nesse caminho. Narcisismo mais absoluto. Tanto isso me parece que fecha, que a questão que o Trump aqui, ele tem sido denominado pelos evangélicos aqui como o enviado de Deus. Sim. E o Bolsonaro botou Messias no seu nome, né? Botou Messias no seu nome. E agora eu acho interessante que isso se enquadra dentro de uma... É meio perverso, assim, porque se enquadra dentro de uma estratégia política da qual o grande mentor, né, um dos mentores disso, é o Steve Bannon. Steve Bannon, que é o grande articulador hoje do que se chama de uma internacional de extrema-direita mundial, né, da qual o filho do Bolsonaro, ele é muito atuante, o Bananinha, né? Mas o Steve Bannon é um cara que tem certas fórmulas, por exemplo, e pegou essas pessoas nas quais se encaixa esse formato ideológico e estratégico, né, atual. Por exemplo, a fórmula passa por nunca reconhecer os erros, né? Nunca, jamais reconhecer os erros,
né? Essas atitudes assim, atitudes altamente bizarras que chamam a atenção e desviam a atenção das coisas mais importantes, né? Então, que são comportamentos que a gente tem visto no comportamento político, né, e comportamental aí do Bolsonaro e do Trump, que são bem similares, mas que seguem uma fórmula, um formato, um padrão que foi criado pelo Steve Bannon. Mas, né? Rogério, agora tu estava falando, eu me lembrei daquela piada da equipe brasileira que ia enfrentar os russos. Lembra da piada que o técnico disse... É do Garrincha, né? Garrincha, o técnico era o Dino Sani. Uhum. Não, isso não é uma piada, isso não é uma piada, isso é verdade. Isso é verdade, o Dino Sani estava fazendo uma palestra num dos jogos da seleção brasileira, né, Bê? Sim. E aí, no quadro, Maia, ele mostrava assim, e aí o Zizinho passa pro fulano, né, naquela época, a seleção brasileira na época, e vai na ponta e cruza pro Garrincha, o Garrincha mata no peito e bota a bola para dentro, faz o gol. Daí o Garrincha... Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Garrincha. Tá, isso foi combinado com os russos? Combinou com... Não, porque sabe o que me pareceu assim, ó? De repente, o Bannon, ou o Trump, ou o Bolsonaro, qualquer que seja, o próprio lá, o chinês, o Putin, que quer ficar até 2039, eles não tinham combinado com o vírus. Não, por isso que eu digo, o vírus é mais importante que o poder econômico e até o poder narcísico do homem. Porque esse vírus é tão poderoso que diz, fique em casa a partir de agora. Exatamente. Acabou o comércio. Acabou tudo. O sistema financeiro, acabou o sistema político, agora vocês vão ter que sobreviver. Porque eu vou matar um por um que passar na minha frente, entendeu? E vocês não vão me ver. Quer dizer, não adianta ter o melhor exército, ter bomba atômica, porque vocês não estão me vendo. Isso é uma coisa, assim, incrível. E aí eu volto no papel higiênico, para ouvir os nossos dois psiquiatras. Não é uma fórmula bem humana, meio doida, de o ser humano simplesmente aceitar humildemente a realidade de que a única coisa que realmente ele produz, que é dele mesmo, para valer, todos os dias é merda? Mas aí tu tá lidando com a humildade. Aí, como Sim, colocou o Rogério, é que eu quis ser irônico. O narcisismo é o oposto da humildade, né? Sim. E eu prefiro o narcisismo à humildade. Sim. Olha, Beatriz, tu segue Jesus e eu sigo Trump. Ou Bolsonaro, porque eu quero o poder, e até esse político que o Rogério falou. Eu tenho o sigilo e a comunicação a meu favor. Eu comunico o que eu quero e escondo tudo que não presta para mim. E aí eu ganho poder porque eu manipulo vocês. Então, esse lado, né, Rogério, do psicopático do ser humano ligado ao narcisismo, este é o grande problema do nosso tempo. Né? Tá, mas e o papel higiênico? Mas o papel higiênico é para assegurar a boa cagada. Civilizada. Doutor Maia, civilizada. Será que o papel higiênico... será que o papel higiênico... Ele teria alguma relação com a questão da fase anal? Acho que, claro que sim, né? A questão do controle, né? Voltamos ao controle. Não, agora tu levantou essa hipótese, a Beatriz tem insistido. O papel higiênico é a forma que eu limpo a sujeira sem deixar nada aparecendo. É a censura a meu favor. Eu caguei, mas ninguém sabe, porque eu botei perfume e limpei bem, mas eu fiz um horror. Eu limpo as minhas coisas mal feitas, escondendo de todos. Nesse sentido, eu acho que o papel higiênico aparece bem para proteger o narcisismo. Sim, porque a única coisa que realmente tu absolutamente tem consciência que a produção é tua, que é tu que fez, é o cocô.
Mas se vê bem, o cocô aqui que nós estamos usando simbolicamente é as cagadas que eu faço no meu controle do outro. Então o meu papel higiênico limpa tudo. É muito melhor que o teu, Beatriz. Eu não posso ficar sem, quer dizer, eu tenho que ostentar para os outros. Olha como eu tenho papel higiênico. Mas o meu é neve, o teu é aquilo. É lixa, o teu é lixa. Isso. Passa pela questão do controle, em que o ser, o Homo estúpidos, ele na realidade está perdendo o controle por um micróbio, né? Ele está perdendo. E aí, essa sujeira eu não consegui com o meu neve. Uma questão, Mainha, que a gente falou ontem, falei com a Bea, acho que foi ontem, né, Bea? Sim. Foi ontem? Foi ontem. Bea? Foi ontem. Te situa. Te situa. Eu tô perdido hoje, eu acordei ali, eu não sabia nem que dia era hoje, né? A questão de que, por exemplo, Maia, um aparelho celular, tá? Um aparelho celular, a gente tem as versões atualizadas, então tem o 5, o 8, o 11, agora o iPhone 11, e ele se desenvolve a partir dali. A questão é, por que nós, né, agora essa pergunta vale o prêmio Nobel da Medicina e da Filosofia, por que nós chegamos num tal estágio de evolução, por exemplo, lá atrás os romanos, os gregos, né, ou nós, ou no período ali do iluminismo, ou mesmo nós nos períodos assim nos anos 68, ou agora também de uma maneira está me faltando o adjetivo, né, que é quando eu falo a favor do que eu penso, foi aí na época agora nos últimos anos, antes aí do Bolsonaro. Por que nós a gente não adquire esse conhecimento e essa maturidade e só vai para frente, né, Maia? Só vai para frente. Por que a gente volta para trás? Por que o ser humano, ele na realidade, ele não introjeta, não fica aquela coisa assim, tipo, bom, agora o homem vai ser livre, vai ter autonomia, vai ser democrático. Agora a gente está passando aí por um período assim, o Bolsonaro, ele não tem, sabe, o Bolsonaro, sabe, para mim ele é inominável, ele é um desqualificado, assim, ele é um total desqualificado, e muita gente concorda com isso. Não sei se eu estou querendo ser o dono da verdade aqui, né, eu cuido para não ser, mas aí a gente não vai para frente, parece que daí não vai para frente. Não é estranho isso, Maia? O ser humano vem e vai, né? Não, eu acho que tu tem razão, este é o grande problema, quer dizer, como é que eu não adquiro possibilidades de equilibrar, vamos dizer assim, aí entra aquela frase que é a religião, ama teu próximo como a ti mesmo, considera o outro como igual a ti, que a gente vê nessas épocas agora da crise do vírus, todo mundo batendo palmas para a turma da saúde, porque estão morrendo também por cuidar dos outros. Essa capacidade parece que só aparece em zonas de crise maior, em que há uma ameaça à estrutura da própria humanidade. Mas basta haver um equilíbrio e nós voltamos àquilo que a gente falou o tempo todo e fala. É a ambição, o poder e a delícia de ter o poder e de controlar o outro. Essa é uma característica humana que realmente deixa muito a desejar e se mantém, porque eu preciso do poder nessa linha de eu ser sádico e usar e abusar do outro. Essa é uma característica humana que a gente não vê nas outras espécies, a não ser num poder maior como esse vírus, que bota todo mundo de joelhos, né?
e bota em xeque toda a estrutura da nossa vida, né? O senhor falou que é biólogo